Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de vestibular de química sobre estequiometria. IME 1999. Em uma síntese a partir de dois óxidos, obtém-se 8,2 gramas de nitrato de cálcio. Considerando a conversão estequiométrica, determine a. Quais são os óxidos? B. As quantidades necessárias em gramas de cada reagente. C. A massa de carbonato de cálcio necessária para se obter um dos óxidos para essa síntese. Dados: massa atômica do nitrogênio, 14. Massa atômica do cálcio, 40. Massa atômica do oxigênio, 16. Como a questão fala que o nitrato de cálcio é produzido por dois óxidos e os óxidos são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois tipos de átomos, onde o oxigênio é sempre presente, a partir da fórmula molecular do nitrato de cálcio, é possível supor quais são eles, sendo a fórmula do nitrato de cálcio CaNO3,2. A única combinação de óxidos a partir do balanceamento dessa equação que se encaixa para produzi-lo é o CaO, que é o óxido de cálcio, e o N2O5, o anídrido nítrico. Para se chegar às massas necessárias de cada reagente, pode-se usar a conversão estequiométrica, e para começar a fazê-la, tiramos as massas molares de cada molécula dessa reação. No caso, o nitrato de cálcio, o óxido de cálcio e o anídrido nítrico. Para descobri-la, é necessário usar a fórmula molecular de cada molécula, para saber quais são os átomos que o compõem e a quantidade. Depois, para cada tipo de átomo, substitui o seu valor da massa molar, que é dado na questão, e se multiplica pela quantidade dele. Repita com todos os átomos, depois some tudo, assim se chegará na massa molar de cada molécula. Depois de já saber a massa molar dos reagentes, podemos começar a descobrir a massa necessária do óxido de cálcio. É preciso compreender que na equação que agora já sabemos, CaO mais N2O5, gera o nitrato de cálcio. Para se formar um mol de nitrato de cálcio, é necessário um mol de óxido de cálcio. Partindo dessa proporção, podemos usar a regra de 3 simples para achar a massa necessária do óxido de cálcio. Então substituímos a forma molecular de ambos por a sua massa molar e resolvendo essa regra de 3, descobrimos que é necessário 2,8 de óxido de cálcio para formar 8,2 de nitrato de cálcio. Usando a mesma lógica para se achar a massa necessária do outro reagente, vamos achar a massa necessária de anídrido nítrico, N2O5. Como 1 mol desse reagente produz 1 mol de nitrato de cálcio, substituímos sua forma molecular por suas massas molares, correspondentes para poder descobrir a massa em gramas. Depois, usamos a regra de 3 simples para poder achar a quantidade necessária de anídrido nítrico para produzir 8,2 gramas de nitrato de cálcio, onde depois de respondê-la, chegamos à quantidade de 5,4 gramas. Essa questão exige um pouco mais de atenção, pois ela pergunta quantos gramas de carbonato de cálcio, o CaCO3, é necessário para formar um dos reagentes, e não o produto. Nesse caso, o carbonato de cálcio teria que se decompor para formar um dos óxidos. No caso, o óxido de cálcio, CaO, além de outra molécula. Para saber o resultado da decomposição do carbonato de cálcio, é necessário balancear essa equação. Então, o carbonato de cálcio, CaCO3, vai produzir o óxido de cálcio, CaO. E como ainda resta no lado dos reagentes um átomo de carbono e 2 de oxigênio, ele também vai produzir o dióxido de carbono, CO2. Aqui seria a mesma proporção da letra anterior. 1 mol de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de óxido de cálcio. Para achar a massa necessária de carbonato de cálcio que irá produzir 2,8 gramas de óxido de cálcio, vamos primeiro achar a sua massa molar, onde utilizaremos o mesmo processo usado anteriormente, só que a questão não dá a massa do carbono. Mas para quem já estudou um pouco de tabela periódica em química, a massa atômica dele é 12. Depois, substituiremos as suas fórmulas moleculares por suas massas molares correspondentes. Aplicaremos a regra de 3 simples e descobriremos que é necessário 5 gramas de carbonato de cálcio para se produzir 2,8 gramas de óxido de cálcio.